Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A celebração da Santa Missa tem tanto valor como a morte de Jesus na cruz. A excelência do sacrifício da missa vem, diz o Concílio de Trento, do fato de ser o mesmo sacrifício em substância que o sacrifício da cruz, porque é o mesmo sacerdote que continua atualmente a se oferecer por seus ministros. É a mesma vítima, realmente presente no altar, que é realmente ofertada. Só difere a maneira de oferecer. Enquanto há na cruz uma imolação cruenta, na missa há uma imolação sacramental pela separação não física, mas sacramental, do corpo e do sangue do Salvador, em virtude da dupla consagração. Assim, o sangue de Jesus, sem ser fisicamente derramado, é sacramentalmente derramado. São Tomás de Aquino dizia sobre a Santa Missa: a celebração da Santa Missa tem tanto valor como a morte de Jesus na cruz. Esta imolação sacramental é um sinal da oblação interior de Jesus, à qual devemos nos unir. A imolação cruenta das vítimas no Antigo Testamento, figura longínqua do sacrifício da cruz, exprimia somente os sentimentos interiores dos sacerdotes e dos fiéis da antiga lei, enquanto que a imolação sacramental do Salvador sobre nossos altares exprime sobretudo a oblação interior sempre viva do coração, do Cristo que não cessa de interceder por nós. Hebreus 7, 25. Ora, essa oblação, que é como a alma do sacrifício da missa, tem um valor infinito que emana da pessoa divina do Verbo feito carne, sacerdote principal e vítima, cuja imolação continua sob uma forma sacramental. São João Crisóstomo escreveu: quando virem no altar o ministro sagrado elevando para o céu a santa hóstia, não creiam que este homem seja o verdadeiro padre principal, mas, elevando o pensamento acima daquilo que atinge os sentidos, considerem a mão de Jesus Cristo invisivelmente estendida. O padre que vemos com nossos olhos de carne não pode penetrar em toda a profundeza deste mistério, mas acima dele está a inteligência e a vontade de Jesus, sacerdote principal. Apesar do ministro não ser sempre o que deveria ser, o sacerdote principal, Jesus, é infinitamente santo. O ministro, mesmo quando é bom, pode estar ligeiramente distraído ou ocupado com as cerimônias exteriores do sacrifício, sem penetrar no sentido íntimo, mas acima dele há alguém de um valor infinito, uma súplica e uma ação de graças sem limite de tamanho. Esta oblação interior, sempre viva no coração do Cristo, é, por assim dizer, a alma do sacrifício da missa. É a continuação daquela pela qual Jesus se ofereceu como vítima, entrando neste mundo e em todo o curso de sua existência terrestre, sobretudo na cruz. Quando o Salvador estava sobre a terra, essa oblação era meritória. Agora continua sem essa modalidade de mérito. Continua sob a forma de adoração reparadora e de súplica, para nos suplicar os méritos passados da cruz. Mesmo quando a última missa acabar no fim do mundo, e que não houver mais sacrifício propriamente dito, mas sua consumação, a oblação interior do Cristo para seu Pai durará, não mais sob a forma de reparação e de súplica, mas sob a forma de adoração e ação de graças. É o que nos faz prever o Sanctus, 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 que dá uma ideia do culto dos bem-aventurados na eternidade. Se nos fosse dado a conhecer imediatamente o amor que inspira esta oblação interior, que dura sem cessar no coração do Cristo, sempre vivo para interceder por nós, qual não seria a nossa admiração? A bem-aventurada Ângela de Foligno nos diz: não tenho um vago pensamento, mas a certeza absoluta que se uma alma visse e contemplasse algum dos esplendores íntimos do sacramento do altar, incendiaria, pois veria o amor divino.
Parece-me que aqueles que oferecem o sacrifício ou que nele tomam parte deveriam meditar profundamente sobre a verdade profunda do mistério 3 vezes santo, na contemplação do qual deveríamos permanecer imóveis e absorvidos. A oblação interior do Cristo Jesus, que é a alma do sacrifício eucarístico, tem os mesmos fins e os mesmos efeitos que o sacrifício da cruz, mas importa distinguir entre esses efeitos aqueles que são relativos a Deus e os que nos concernem. Os efeitos da missa imediatamente relativos a Deus, como a adoração reparadora e a ação de graças, se produzem sempre infalivelmente e plenamente com seu valor infinito, mesmo sem nosso concurso, mesmo que a missa seja celebrada por um ministro indigno, desde que seja válida. De cada missa se eleva, então, para Deus, uma adoração e uma ação de graças de um valor sem limites, em razão da dignidade do sacerdote principal que oferece e do preço da vítima ofertada. Essa oblação agrada mais a Deus do que todos os pecados reunidos lhe desgostam. É isso que constitui a própria essência do mistério da redenção por modo de satisfação. Quanto aos efeitos da missa relativos a nós, só nos são dispensados na medida de nossas disposições interiores. É assim que a missa, como sacrifício propiciatório, obtém ex opere operato para os pecadores que não resistem à graça atual, que os leva a se arrependerem e o que os inspira a confessar suas faltas. As palavras do Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, per si nobis Domini, produzem nesses pecadores que não põem obstáculos ao sentimento de contrição, o que o sacrifício da cruz produziu na alma do bom ladrão. Trata-se aqui, sobretudo, dos pecadores que assistem à missa ou daqueles por quem ela é dita, celebrada. O sacrifício da missa, como satisfatório, apaga também, infalivelmente, aos pecadores arrependidos, ao menos uma parte da pena temporal devida pelo pecado, e isso em proporção às disposições mais ou menos perfeitas com as quais a assistem. É por isso que o Concílio de Trento diz que o sacrifício eucarístico pode ser oferecido também pelo sufrágio das almas do purgatório. Enfim, como sacrifício impetratório ou de súplica, a missa nos obtém ex opere operato todas as graças que temos necessidade para nos santificar. É a grande oração do Cristo sempre vivo que continua para nós, acompanhado da oração da Igreja, esposa do Salvador. O efeito desta dupla oração é proporcionado ao nosso fervor, e aquele que se une o melhor que pode está certo de obter para ele as mais abundantes graças. Segundo Santo Tomás de Aquino e muitos teólogos, esses efeitos da missa relativos a nós são limitados apenas pela medida de nosso fervor. A razão é que a influência de uma causa universal só é limitada pela capacidade dos sujeitos que a recebem. Assim, o sol clareia e aquece em um só lugar tanto 1000 pessoas como a uma só. Ora, o sacrifício da missa, sendo substancialmente o mesmo que o da cruz, é, por modo de reparação e de oblação, uma causa universal de graças, de luz, de atração e de força. Sua influência sobre nós só é, pois, limitada pelas disposições ou pelo fervor daqueles que a recebem. Assim, uma única missa será tão proveitosa para um grande número de pessoas como se fosse oferecida para uma só entre elas. Assim como o sacrifício da cruz rendeu ao bom ladrão tanto proveito quanto teria rendido se oferecido por ele só. Se o sol aquece em um só lugar 1000 pessoas como a uma, a influência desta fonte de calor espiritual que é a missa não é menor em sua ordem. Quanto mais se assiste à missa com fé, confiança, religião e amor, maiores serão os frutos que dela se retira. Tudo isso nos mostra porque os santos, à luz dos dons do Espírito Santo, sempre tanto apreciaram o sacrifício da missa.
Alguns, ainda que enfermos e doentes, queriam se arrastar até a missa, porque a Santa Missa vale mais do que todos os tesouros. Santa Joana d'Arc, indo para Chinon, importunava seus companheiros de armas e obtinha deles a força de insistência que assistissem à missa todos os dias. Santa Germana Cousin era fortemente atraída para a igreja quando escutava o sino anunciar o santo sacrifício, deixava suas ovelhas na guarda dos anjos e corria para assistir à missa. Seu rebanho era bem guardado. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, falava do valor da missa com tal convicção que tinha obtido que todos, ou quase todos, seus paroquianos a assistissem. Inúmeros outros santos derramavam lágrimas de amor ou caíam em êxtase durante o sacrifício eucarístico. Alguns viram no lugar do celebrante o próprio Nosso Senhor, o sacerdote principal. Outros, na elevação do cálice, viram precioso sangue transbordar, escorrendo pelos braços do padre e pelo santuário, e anjos virem recolhê-lo em taças de ouro, como para levá-lo por toda parte onde houvesse homens para salvar. São Felipe Neri recebeu graças desse gênero e se escondia para celebrar por causa dos arrebatamentos e êxtases que muitas vezes era tomado no altar. Pode-se aplicar a isso o que Santo Tomás diz sobre a atenção na oração vocal. A atenção pode estar ou bem nas palavras, para bem pronunciá-las, ou no sentido das palavras, ou no fim da oração, quer dizer, em Deus e naquilo pelo que se reza. Esta última atenção, que os mais humildes, sem cultura, podem ter, é algumas vezes tão grande que é como se o espírito fosse levado para Deus e se esquecesse de todo o resto. Assim também, para bem assistir à missa, com fé, confiança, verdadeira piedade, zelo e amor, podemos segui-la de maneiras diferentes. Podemos estar atentos às preces litúrgicas, tão belas e tão cheias de unção, de elevação e de simplicidade. Podemos lembrar a paixão e morte do Salvador, cuja missa é a sua atualização, e se considerar como estando ao pé da cruz, como Maria, João e as santas mulheres. Podemos ainda nos aplicar a render a Deus, em união com Jesus, os 4 deveres que são os fins do sacrifício: adoração, reparação, pedido e ação de graças. Desde que se reze, mesmo recitando piedosamente seu terço, assistimos com frutos ao santo sacrifício da missa. Podemos também, com grande proveito, como Santa Joana de Chantal e muitos outros santos, continuar com a sua oração, sobretudo se sermos levados a um puro e intenso amor, um pouco como São João na ceia, repousando sobre o coração de Jesus. Mas, de qualquer maneira que se siga a missa, é preciso insistir em uma coisa importante. É preciso, sobretudo, nos unirmos profundamente à oblação do Salvador, o sacerdote principal. Com ele, é preciso oferecê-lo a seu Pai, nos lembrando que esta oblação agrada mais a Deus do que todos os pecados que lhe desagradam. É preciso nos oferecer cada dia mais profundamente, oferecer principalmente as penas e contrariedades que costumamos ter e aquelas que se apresentarão durante o dia. É assim que no ofertório o padre diz: In spiritu humiliatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine. É com espírito de humildade e coração contrito que vos pedimos, Senhor, de nos receber. O autor da Imitação, capítulo 8, insiste com razão sobre este ponto. O Senhor diz: Como me ofereci voluntariamente a meu Pai por vossos pecados na cruz, assim deveis todos os dias no sacrifício da missa vos oferecer a mim como uma hóstia pura e santa, do mais profundo do vosso coração. É a vós que eu quero, e não vossos dons. Se permanecerdes em vós mesmos, se não vos abandonardes sem reserva à minha vontade, vossa oblação não será completa e não estaremos unidos perfeitamente.
A visita ao Santíssimo Sacramento deve nos recordar a missa da manhã e devemos pensar que no tabernáculo, se não há sacrifício propriamente dito, que cessa com a missa, no entanto, Jesus realmente presente continua a adorar, orar e render graças. Deveríamos nos unir a esta oblação do Salvador a qualquer hora do dia. Como diz a oração do coração eucarístico, Ele é paciente a nos esperar, apressado em nos atender, é a sede de todas as graças sempre renovadas, o refúgio da vida escondida, o mestre dos segredos da união divina. Devemos, junto ao tabernáculo, calar-nos para escutar e abandonar-nos para nele nos perder. Sem a Santa Missa, o que seria de nós? Todos aqui embaixo pereceríamos, já que unicamente ela pode deter o braço de Deus. Sem ela, certamente que a Igreja não duraria e o mundo estaria perdido e sem remédio. A missa é infinita como Jesus. Todas as missas têm um valor infinito, pois são celebradas pelo próprio Jesus Cristo com uma devoção e amor acima do entendimento dos anjos e dos homens, constituindo o meio mais eficaz que nos deixou nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graças que atrai o oferecimento do sacrifício da Santa Missa. Como podemos agradecer a Deus tamanha maravilha que é o santo sacrifício da missa? A Santa Missa é a obra na qual Deus coloca sob nossos olhos todo o amor que Ele tem por nós. Todos os exercícios, todas as devoções e todas as homenagens não podem igualar o sublime sacrifício eucarístico que atualiza de uma maneira não cruenta, mas com o mesmo valor real, o sacrifício de Cristo na cruz. O preciosíssimo sangue de Cristo corre na Santa Missa como se saísse das chagas de Jesus na cruz. São Pedro Julião Eymar assim exortava a cada um dos cristãos. Fica sabendo, ó cristão, que a Santa Missa é o ato mais santo da religião cristã. Tu não poderias fazer nada de mais glorioso em honra de Deus. Devemos ter, portanto, a coragem e a determinação para sermos fiéis até o fim ao Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e à sua única e verdadeira Igreja, que nos dão esse magnífico e mais eficaz meio de santificação e de salvação, que é a Santa Missa, e que a grande maioria, em sua cegueira espiritual, insistem em destruir. É necessária a nossa fidelidade à verdadeira missa, mesmo que sejamos perseguidos, ridicularizados e soframos grandes represálias. No entanto, a coroa da glória estará na nossa espera. Pois, ou estamos com a verdade, com o Deus Altíssimo, ou estamos nas trevas com o pai da mentira, o rebelde Satanás. Não se pode reduzir o sacrifício da missa a uma pura refeição, a uma comemoração ou recordação. Se os protestantes se separaram da Igreja, a causa principal é que o principal instigador do protestantismo, Lutero, disse desde o primeiro momento: se queremos destruir a Igreja, temos que destruir a Santa Missa. Esta foi a chave de Lutero. Tinha-se dado conta de que se chegasse a pôr as mãos na Santa Missa, se conseguisse reduzir o sacrifício da missa a uma pura refeição, a uma comemoração ou recordação, a uma significação da comunidade cristã, a uma rememoração ou memorial da paixão de Nosso Senhor, e como consequência que ficasse mais débil o mais sagrado que há na Igreja, o mais santo que nos legou Nosso Senhor, o mais sacrossanto, ele conseguiria destruir a Igreja. Mas, na atualidade, se quis desterrar até a palavra sacrifício. Se fala de ceia eucarística, se fala de comunhão eucarística, se fala de tudo o que se quer, contanto que não se mencione a palavra sacrifício. E apesar disso, a missa é essencialmente um sacrifício, o sacrifício da cruz, não é outra coisa. Substancialmente, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa são a mesma coisa e o mesmo e único sacrifício.
E é desta forma, eliminando o sentido sacrificial da Santa Missa, que chegou e se consolidou o protestantismo. Por essa desaparição completa da ideia de sacrifício. Que tesouro incalculável é a Santa Missa! De fato, comungando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vamos nos tornando participantes da vida eterna. São Dionísio diz que o sacramento da Eucaristia tem poder de santificar as pessoas mais do que todos os outros meios espirituais. Não julgamos, porém, avisamos, para que depois diante do justo juiz não digam que desconheciam que seus atos eram desrespeito ao sagrado, uma profanação na casa do Senhor. Pela Santíssima Eucaristia temos força para caminhar na estrada da santificação. No poder da Santa Missa, tornamo-nos cristãos vitoriosos e libertos do império das trevas. Jamais perdemos o sentido da vida no sacramento do altar. Toda a verdadeira felicidade se encontra na Eucaristia. Esta fortalece a alma com um desejo ardente de vida eterna. É em cada missa que recebemos graça de sermos santos e a virtude de testemunhar o amor de Deus. Tudo se renova neste grande mistério de nossa Santíssima Fé. Que coisa mais bela nosso Senhor legou à humanidade! Que coisa mais preciosa, mais santa concedeu a sua Santa Igreja! A Igreja, sua esposa, no Calvário, quando morria na cruz? Foi o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo. Sua própria pessoa que continua seu sacrifício. Ele o deu à Igreja quando morreu na cruz. A partir desse momento, esse sacrifício estava destinado a continuar e perseverar através dos séculos, como ele o havia instituído. Tudo está ligado: sacerdócio, sacrifício, vítima, presença real, portanto, transubstanciação. Façamos nossa parte para expulsarmos o inferno deste mundo, trazendo de volta a missa latina em todas as paróquias, todos os ritos latinos dos sacramentos. Somos tão abençoados porque podemos ser católicos tradicionais e dispormos dessas armas nucleares para combater Satanás. Viva a missa de sempre! Viva a missa tridentina! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in